Aleluia, coloque-se de pé. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, que a graça do Senhor, ela alcance a sua vida. Que a misericórdia do Senhor, ela seja renovada na sua vida. E se você não teve a oportunidade ainda de conhecer esse Deus, de experimentar um pouquinho mais desse Deus, que hoje, em nome de Jesus, o Senhor, Ele alcance o seu coração. E que hoje, em nome de Jesus, um culto de Santa Ceia, um culto de celebrarmos o nosso Rei, de celebrarmos a vida do nosso Rei, a vida que Ele conquistou para nós, que seja um culto onde a gente vai comer e beber do suco e do corpo do Senhor, conscientes do que o Senhor conquistou para nós lá na cruz. Ele conquistou tudo para nós, nós somos filhos amados dele, nós somos herdeiros do nosso Deus. Feche seus olhos, comece a orar a Ele. Senhor, muito obrigada, Pai, por este culto maravilhoso. Desde já nós rendemos graças ao Senhor, desde já nós glorificamos o Teu nome, temos a certeza de que este culto agora é só uma extensão do que foi de manhã, que a Tua palavra ela virá como uma flecha nos corações, e ela vai libertar vidas nessa noite, ela vai curar vidas nessa noite, e que agora seja um momento espetacular na presença do Senhor, assim como nós sabemos que será no decorrer dessa noite. Que seja um louvor maravilhoso, um momento onde você literalmente adore ao Rei dos Reis, adore ao Senhor dos Senhores. Nós declararemos agora que nada vai nos separar do amor do nosso Senhor. Foi Ele que venceu, Ele é por nós, Ele é por nós. Espírito Santo, este culto é teu, que toda honra e glória sejam dadas a Ti, em nome de Jesus, amém. Sobre tudo, em Cristo posso vencer o mundo. Quem me acusará? É Deus que me justificará. Oh, oh, aleluia, Senhor. O que direi sobre tudo? O que direi? Em Cristo posso vencer o mundo. Vencer o mundo. Quem me acusará? É Deus que me justificará. Nada pode nos separar, nem o presente, nem o que virá. Em todas essas coisas eu sei, vencerei. Oh, nada pode nos separar, nem o presente, nem o que virá. Em todas essas coisas eu sei, vencerei. Oh, foi Jesus quem morreu, mas ressuscitou, e hoje está à direita de Deus. Ele torce por mim, intercede por mim, e hoje sou mais que vencedor. Mas ressuscitou, e hoje está à direita de Deus. Ele torce por mim, intercede por mim, e hoje sou mais que vencedor. O que direi sobre tudo? O que direi? Em Cristo posso vencer o mundo. Vencer o mundo. Quem me acusará? É Deus que me justificará. Nada pode nos separar, nem o presente, nem o que virá. Em todas essas coisas eu sei, vencerei. Oh, foi Jesus quem morreu, mas ressuscitou, e hoje está à direita de Deus. Ele torce por mim, intercede por mim, e hoje sou mais que vencedor. Foi Jesus quem morreu,
mas ressuscitou e hoje está à direita de Deus. Ele torce por mim, intercede por mim, e hoje sou mais que vencedor. Aleluia, Senhor! Aleluia, aplauda Ele. Ele merece o nosso aplauso, Ele merece o nosso coração. Ele é o único que merece o nosso louvor, Jesus. Ele já nos conhecia desde o princípio, Ele estava desde o princípio. Que a gente se renda a Ele, que a gente renda o nosso coração a Ele, ao Rei dos Reis. Que o nosso coração esteja rendido a Ti, Jesus, nessa noite. Estavas desde o princípio, eterno Tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a Ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em Teus ombros, me rendo a Ti. Que posso dizer? Posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Na salvação, o caminho, Teu Espírito vive em mim. Declaro as Tuas promessas, me rendo a Ti. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Diga isso a Ele. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Estarei com mãos levantadas pra Ti. Louva, pois Tu deste tudo a mim. Meu ser a Ti, ó Senhor, se rende. O que sou é Teu. Estarei com mãos levantadas pra Ti. Louva, pois Tu deste tudo
tu deste tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rende o que sou. Adore a Ele, cante a Ele. Estarei com mãos levantadas pra ti, louva, pois tu deste tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Tudo que eu sou é teu, Jesus. Tudo que eu sou é teu, Jesus. Diga isso a Ele. Tudo que eu sou é teu, Jesus. Tudo que eu tenho é teu, Jesus. A minha vida é tua, Jesus. Nós nascemos para servir um Deus que nos dá vitória, um Deus que trabalha por nós, um Deus que, se nós unimos a nossa fé com a palavra do nosso Deus, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então renda-se a Ele e diga mais uma vez: estarei com mãos levantadas pra ti, louva, pois tu deste tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Quem tu és? Quem tu és? Tu és um bom Pai. Tu és um bom Pai. Quem eu sou? Quem eu sou? Eu sou amada por esse Pai. Quem você é? Você é amado do Pai. Você é a menina dos olhos do Pai. Você é a menina dos olhos do Pai. Você é o dengo do seu Pai. Nós somos o chamego de Deus. Nós somos amados dEle. Ele é o nosso Pai lindo. Ele é o nosso Pai maravilhoso. Ele é o grande eu sou. Ele é o Todo-Poderoso. Comece a declarar palavras de amor ao nosso Deus. Senhor, Tu és maravilhoso. Senhor, obrigado pelo cuidado com as nossas vidas. Senhor, obrigado, porque se nós fecharmos os nossos olhos agora e voltarmos no passado, nós sabemos que se hoje nós estamos de pé aqui, foi porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor nos sustentou. Ele é, Ele é, Ele é, e Ele sempre será, sempre será. Declare mais uma vez, declare mais uma vez. Estarei com mãos levantadas pra ti, louva, pois tu deste tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rende o que sou. Teu, Jesus, é teu. Quão grande é o nosso Deus. Quão grande e maravilhoso é o nosso Deus.
alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Declare quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. E o nome dele, declare o nome dele. Sobre todo nome É o seu. tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é Cante ao seu Deus, cante a Ele. Sobre todo nome é o nome dele. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Declare a grandeza dele. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
isso. Cante a Ele é grande. Grande é o meu Deus. Grande é o meu Deus. Grande é o meu Deus. Aleluia. Somos filhos de um Deus incomparavelmente grande. Somos filhos de um Deus que pode todas as coisas. Somos filhos e temos um Pai que nos ama com amor incondicional. Que nessa noite o Santo Espírito de Deus revele a cada um de nós desse amor incondicional, dessa graça, desse favor, daquilo que Cristo fez, e porque nós cremos, nós nos tornamos. E nós vamos aprender hoje, pelo Espírito e pela Palavra, que nós de fato somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Espírito Santo, que seja uma noite onde essa palavra ela encontre espaço e habitação eternas nas nossas vidas. Que nós possamos viver a partir de hoje uma vida nova, começar um tempo novo, um relacionamento novo com o Senhor. Ao Senhor toda a honra e glória, para todos sempre, Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Bom que você está aí, que você veio. Crianças e adolescentes e criancinhas, nenenzinho, tudo lá dentro, para a gente aprender da palavra aqui, vocês vão aprender da palavra lá, e a gente vai viver uma vida igual o Paulo fala, ele falava assim, ele era completamente livre, aprisionado em Cristo, mas livre. Amém? É esse o lugar que Deus tem para as nossas vidas. Eu tenho, há um tempo eu tenho assim, procurado ler a Bíblia de uma forma assim, bem devagarzinho e bem atenta para cada palavra, para cada ensinamento, para cada direção. Eu tenho procurado ler e falar assim, quem disse isso? Foi Jesus quem disse? Foi Deus quem disse? Essa palavra, ela foi direcionada a mim? Essa palavra para a minha vida então eu preciso me adequar, eu preciso me alinhar a essa palavra. E não estou falando de uma simples obediência, porque eu não vejo obediência como uma raiz. Para mim, obediência, ela é um fruto. O que é na minha vida de verdade é a fé que eu tenho em Jesus Cristo. A obediência nada mais é do que uma consequência daquilo que eu creio. Como diz Joseph Prince, se você crer corretamente, você vai ter uma conduta correta. Então eu não me preocupo, então eu tenho que me adequar para eu isso e para eu aquilo, não. Eu preciso entender o que Jesus fez e eu preciso me adequar a esse tempo novo, a essa verdade nova e viva na minha vida. Sexta-feira eu estava falando aqui sobre o Salmo 23, e lá está escrito na versão King James, na tradução King James, está escrito, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Então, se está escrito que nada me falta, por que eu olho na minha vida e eu encontro falta? E aí, na sexta-feira, depois, se você quiser, aconselho, assista essa semana, até terça ou quarta-feira, a gente já sobe tudo no site, assista, para que você entenda a diferença entre a manifestação de Deus e falta. Então, na verdade, na minha vida não tem falta nenhuma. O que existe ainda é que não aconteceram ainda manifestações daquilo que Cristo já fez. E isso parece que é bobagem, mas é muito sério, porque senão eu vou chegar para Deus e vou falar assim, Pai, Jesus, na minha vida está com falta disso, então você precisa fazer. E na verdade ele está dizendo para mim, Marcelo, eu já fiz. Você precisa entender o que eu já fiz e começar a ter uma vida nova baseada no que eu fiz. Amém? Tem um versículo na Bíblia, hoje de manhã a gente estava falando sobre isso, que ele sempre me incomodou um pouco, e já tem uns 2 meses que Deus tem me falado sobre essa palavra, e assim, eu estou satisfeito com o que Deus tem me ensinado.
Coloca para mim, por favor, é 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 17, está escrito: porque se alguém está em Cristo, quem está em Cristo aqui, levanta a mão. Amém? Se alguém está em Cristo, na Bíblia está escrito que ele é nova criatura ou é nova criação. Não está dizendo que ele será. Se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação. E as coisas antigas, ou o tempo do verbo, já passaram, e eis que se fizeram novas. Quando a gente lê isso, e a gente olha para a nossa vida, mas será que eu sou uma nova criatura? Será que... Mas para eu ser uma nova criatura, as coisas antigas na minha vida já tem que ter passado, e tem coisa na minha vida que não passou. E aí a gente fica nesse dilema. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu várias vezes. E eu não entendi essa questão, porque eu lia de um jeito, mas na minha vida parece que está diferente. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre ser nova criatura e ter consciência e certeza de que o que da nova criatura já passou. O que da velha criatura já passou, porque eu sou uma nova criatura. E se eu olhar para a minha vida, eu vou encontrar coisas da minha velha natureza? Ainda vou, mas isso não significa que eu não sou nova criatura. Vamos começar, vocês vão entender direitinho. Ser nova criatura. Então, se fala de uma nova criatura, significa que tem uma velha criatura. Se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. E se alguém, então, não está em Cristo, ele é o quê? Ele é uma criatura velha. Como eu falei hoje cedo, olha do lado aí, quem está do seu lado. É uma nova ou uma velha criatura? Hã? Igual no caso do meu sogro, ele é nova criatura, mas é velho. 132 anos de idade, velho na idade, mas é nova criatura. Você olha e você fala assim, não é velho, não, é novo. E é novinho, tem pouco tempo que converteu. Tem o quê? Cadê a Thelma? Sumiu. Deve ter o quê? Um ano lá em cima na outra igreja, deve ter uns 7, 8 anos. Então você olha para o meu sogro, ele tem 127 anos. Mas, na verdade, ele tem só 7. De nova criatura são só 7. Mas ele tem 127. Então, ele é uma velha criatura em termos de idade, mas ele é uma nova criatura em Cristo. Da mesma forma, eu e você. E também não adianta nada ser novinho. Quantos anos tem? Tem 16 anos. Mas é velho. Não nasceu de novo. Então, o que significa ser nova criatura? Nós precisamos entender, irmãos, que o que Jesus veio fazer, se Jesus veio e o que ele fez, significa que era importante e que eu não dava conta de fazer. Você concorda que se eu e você dessemos conta de nós nos tornarmos novas criaturas sem Jesus, sem Cristo, Jesus não precisaria ter vindo? Concorda? Então, se ele veio, e se está escrito, se alguém está em Cristo, ele é nova criatura, Cristo é um ponto determinante, é um divisor de águas. É igual o mundo hoje. Hoje nós estamos no ano 2017, depois de Cristo. O que significa isso? Depois que Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. O mundo foi dividido, a cronologia foi dividida, e na minha vida também. Eu estou com 46 anos e faz 17 anos que eu sou uma nova criatura. Faz 17 anos que Cristo entrou na minha vida e a partir daquele dia tudo se fez novo. E ser nova criatura, como está escrito, ser nova criação, o que significa isso? Teologia pode falar um monte de coisa, mas o que a Bíblia diz sobre nascer de novo, sobre ser nova criatura, o que é receber Cristo? João capítulo 1, versículo 12 e 13 diz assim, mas a todos quantos o receberam Jesus, receberam o que ele fez, receberam, não compraram, não mereceram nem nada, mas eles receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então vamos aprender uma coisa, todo mundo nasce criatura, criado por Deus, e quando Cristo entra na vida dessa pessoa, não é religião evangélica, nem em qualquer outra religião, mas quando Cristo entra na vida dessa pessoa, quando essa pessoa recebe pela fé o que Cristo fez por ela, ele morreu para perdoar pecado, quando nós recebemos o que Cristo fez por nós, nós nos tornamos o quê? Uma nova criatura, nós nos tornamos o quê? Filhos de Deus, deixamos de ser criaturas e nos tornamos filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, não são os bons, os honestos, os perfeitos, mas aos que creem no seu nome, fala sobre 3 coisas, os quais não nasceram do sangue, não é hereditário, os quais não nasceram da vontade da carne, não foi a vontade do meu pai e da minha mãe que me tornou um filho de Deus, e nem é da vontade minha, do homem ou da mulher, do ser humano, que eu vou conseguir me tornar um filho de Deus. Não é por esforço nem mérito, mas é exclusivamente pela vontade de Deus. Então, se alguém está em Cristo, ele é nova criatura.
O que é estar em Cristo? Receber o que Cristo fez por nós. Aí eu deixo de ser uma criatura e me torno um filho. E hoje nós vamos aprender uma coisa muito importante, que às vezes nós nos medimos baseado no nosso comportamento. Nós achamos que somos filhos ou não somos filhos de Deus baseado no que nós fazemos, no nosso comportamento, e não baseado no que Cristo fez por nós. Tem muitas pessoas achando que vão terminar bem essa jornada na terra porque elas são boas, são caridosas, aquilo que está na mão, eu procuro fazer o meu melhor, procuro não prejudicar ninguém, a minha parte eu faço, achando que isso as qualifica para irem para o céu. E eu estou aqui para ser um esclarecedor, ou um despertador, meu irmão, principalmente você que está em casa ou que está assistindo esse culto depois. Ninguém vai para o céu pelo seu bom comportamento, e ninguém vai para o inferno por causa do seu mau comportamento. O que difere céu e o inferno, o que difere eternidade com Deus ou eternidade sem Deus, não é o meu bom ou o meu mau comportamento, mas é a minha posição. Eu tenho uma posição de filho, meu pai e minha mãe estão aqui. Se eu tenho um comportamento bom, baseado na minha filiação, eu sou filho. Mas eu, tendo um comportamento ruim, mas por causa da minha posição de filho, eu continuo sendo filho. Amém? Você tem um filho. Se o teu filho te obedece, ele tem um comportamento de um filho obediente, ele é teu filho. E se teu filho desobedece, porque ele desobedeceu, ele perdeu, o comportamento dele não foi bom. Mas então ele perdeu o posicionamento dele de filho? Não. E é isso que nós precisamos gravar na nossa vida, para a gente pautar a nossa vida baseado nisso. É muito bom, bacana, é benéfico, principalmente para mim, como filho. Eu, como filho, posição de filho, e comportamento de obediência, o comportamento de um filho obediente. Eu serei o primeiro a ser beneficiado. Agora, se eu, sendo filho, tenho um comportamento errado, eu sou o primeiro a ser prejudicado, mas eu não perco a minha posição. Amém? Como diz o príncipe, posso ouvir um amém? Amém, meu irmão? Nós precisamos entender isso. Por quê? Porque as religiões, elas pautam, elas fazem diferença de quem vai para o céu, quem não vai, baseado no que as pessoas fazem de bom e deixam de fazer de ruim. Não é baseado no que Cristo fez. Por isso, todos aqueles que receberam o que Cristo fez, eles não deram para Cristo, eles receberam o que Cristo fez. Eles receberam da obra consumada de Cristo. Eles se tornaram, então, agora filhos. E aquela pergunta, né, que permeia toda a teologia evangélica: pastor, você acredita que uma vez salvo, salvo para sempre? Eu acredito no que está escrito: uma vez filho, filho para sempre. Você conhece um pai que deserdou o filho, que arrancou o nome, que riscou o nome dele, que agora, pastor, eu conheço uma pessoa que fez isso. A questão é o seguinte: tem jeito de tirar, de mudar o sangue do filho? O pai pode até falar assim: você não tem herança mais. Por alguma desavença, o filho pode falar assim: não quero mais herança. Tudo bem. Mas, se tirar o sangue dele, vai comprovar que o sangue e o DNA refere-se ao pai e à mãe, e àquela criança. Não tem jeito de perder aquilo que não é seu mais. Foi Deus que te salvou, não foi você quem salvou a si mesmo. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Uma vez filho, se é filho obediente, bom para todo mundo, para a família inteira, principalmente para o filho. Filho. E se é filho desobediente, em primeiro lugar, o filho desobediente vai ralar, mas ele nunca vai deixar de ser filho. Amém? Esse texto aqui fala que foi pela vontade de Deus que nós nos tornamos filhos. Tem pessoas que estão se esforçando porque, então a minha família, a linhagem da minha família é da religião tal, então eu também sou de Deus, eu vou para o céu, eu sou filho de Deus, porque a minha família, desde o meu tataravô era pastor, o meu tataravô era, sei lá quem era, irmão do padre da igreja tal. Não é por sangue, não é por hereditariedade, não é por vontade humana, mas é pela vontade de Deus que eu e você nascemos de novo. Olha o que está escrito em João capítulo 6, Jesus falando. Verso 38 e o verso 40, pois eu desci do céu, Jesus falando, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. 39, e essa é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu, mas que
os ressuscite no último dia. De fato, essa é a vontade daquele que me enviou. 2 pontos. Qual que é a vontade de Deus? Que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É muito claro, explícito a vontade de Deus para a tua vida e para a minha. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Que eu nasça de novo, que eu deixe de ser criatura e me torne um filho dele, baseado no que Cristo fez. Vir o Filho, ver o Filho, enxergar, entender, aceitar e crer no que o Filho fez, para eu me tornar filho de Deus. Nós temos 3 coisas a nosso favor: a vontade de Deus nos tornar filhos, o amor de Deus, João 3,16, o que está escrito? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vontade de Deus para que eu e você nasçamos de novo. O amor de Deus de entregar o Filho dele para que eu e você, crendo em Jesus, nasçamos de novo e tenhamos vida eterna. E a bondade dele, eu amo esse negócio. A bondade de Deus. Deus, ele é bondoso para que eu e você nasçamos de novo. Olha esse texto aqui de Tito. Como eu falo, né? Paulo escreveu para o meu pai. Contudo, quando da parte de Deus, nosso Salvador, da parte de Deus, não é do homem, da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestas a misericórdia e o amor pela humanidade, partiu de Deus. Não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à bondade dele, à sua bondade. A graça e a misericórdia, tudo isso se manifestou não por causa da nossa justiça, da nossa bondade, mas por causa da bondade do Senhor. Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou abundantemente, copiosamente sobre nós, com toda a sua generosidade. Foi com muita vontade, sem medida, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. O último versículo, 7. Ou não tem o 7? Ele assim procedeu para que, justificados, me tornei justo, aceito, aprovado diante de Deus, por causa da graça dele, nos transformássemos em herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Amém? É fantástico esse texto aqui. Mostra claramente que é a bondade de Deus, a iniciativa de Deus de enviar Jesus para morrer por nós, para que nós, pela fé naquilo que ele fez, fôssemos justificados, fôssemos salvos e nos tornássemos agora herdeiros de Deus, inclusive com a eternidade, com a vida eterna. Já está sintonizando, já está se situando o que é ser uma nova criatura? Jesus um dia, ele foi interrogado por um homem chamado Nicodemos. E esse Nicodemos, ele era um dos principais dos fariseus. Ele era como se, igual eu estava falando hoje de manhã, existe advogado, existe promotor, existe procurador, mas ele era o advogado mor, ele era do Supremo Tribunal da Justiça, ele era ministro, ele estava lá em cima. E esse cara, esse Nicodemos, chegou para Jesus um dia, com uma conversinha meio mole, e Jesus falou para ele assim: eu sei do que você está precisando. Você está precisando nascer de novo. E é isso que nós vamos falar sobre ser nova criatura. João capítulo 3, 1 diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus, sabia tudo a respeito da lei e guardava toda a lei. Se isso fosse suficiente para salvá-lo, ser obediente à lei, guardar a lei, praticar a lei, Jesus não precisaria, essa conversa não existiria. Continuando, ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando, se Deus não estiver com ele. Jesus, não dando a menor importância àquilo que ele estava falando, respondeu: em verdade, eu te asseguro que se alguém não nascer de novo, um segundo nascimento, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade, eu te asseguro, quem não nascer da água, falando de um batismo consciente, e do Espírito, quando crê em Jesus, o Espírito vem, não pode entrar no reino de Deus, porque o que é nascido da carne é carne, o que nasce do Espírito, com letra maiúscula, pelo mover do Espírito Santo, é um Espírito com letra minúscula, que você tem um Espírito renascido, recriado dentro de você. Se guardar a lei, se obediência baseada no que
a lei de Moisés, os rituais sobre a religião judaica fossem suficientes para salvar vidas, essa conversa não existiria entre Jesus e esse cidadão chamado Nicodemos. O que isso traz para nós? Então, novo nascimento não tem nada a ver com obediência. Novo nascimento não tem nada a ver com uma vida correta. Novo nascimento não tem nada a ver com uma vida justa diante da sociedade. Novo nascimento não tem nada a ver em participar de uma religião e praticar essa religião e ser bom nessa religião. Novo nascimento tem a ver em nascer da água e do Espírito. Novo nascimento tem a ver em receber o que Cristo fez e aceitar o que Ele fez. E aí você se torna uma nova natureza, uma nova criação, você se torna um filho. E aí, a partir de agora, você tem a posição de filho, e como filho você também é um herdeiro. Amém? Gálatas 4, olha o que diz. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Jesus nasceu na lei para cumprir a lei, para resgatar, redimir, pagar, comprar de volta os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Já nós vamos falar disso. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para... Porque sois filhos, com letra minúscula. Agora que eu fui adotado, baseado no que Cristo fez, eu aceitei, eu fui agora adotado, eu me tornei um filho. Deus enviou o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo do seu Filho Jesus, para habitar em nossos corações, e Ele clama, Abba, Pai. Agora, aquele que é filho, deixou de ter Deus, e agora ele tem um Pai. Essa palavra, Abba, é o jeito mais carinhoso do judeu chamar o seu pai. Ele não chama Deus ele não chama o Pai de Senhor, não chama o Pai de excelentíssimo, não sei o quê. Ele chama Abba. É o relacionamento mais próximo entre um filho e o seu pai. E o último versículo. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho, e sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Amém? Como que eu me tornei filho? Baseado na minha obediência? Não, mas baseado na obediência de Cristo. Eu criei no que Jesus fez. Eu aceitei o que Jesus fez. Me torno filho. Filho adotado. E filho adotado tem os mesmos direitos de um filho legítimo. Esses dias estava conversando eu e o pastor Edson, e ele falou sobre exatamente isso. O filho adotado, ele tem toda a legitimidade de um filho natural, de um filho concebido entre o marido e a mulher, e a esposa. O filho que foi adotado, ele passa a fazer parte daquela família, ele passa a desfrutar daquela família, ele passa a usufruir de tudo que aquela família representa e tem. Por isso que se alguém é uma nova criatura, se alguém está em Cristo, se alguém recebeu o que Cristo fez, ele é uma nova criatura. Ele é o quê então? Ele é filho. E se ele é filho, ele é herdeiro. Por isso que as coisas antigas já passaram. Pensa a cabeça de uma criança que esteja no orfanato. Ela, em primeiro lugar, não tem pai. Aqui fala de chamar de pai. Essa criança, ela não tem... Que futuro que essa criança tem? Difícil. Que esperança que ela tem? Essa criança, ela tem medo, ela tem insegurança, ela tem o quê? Ela não tem nada de bom, ou tem? E o que é bacana é que não é a criança que escolhe os pais, mas aquele casal que escolhe a criança. Não é uma escolha de criança para o pai, mas é uma escolha do pai para aquela criança. É da mesma forma Deus conosco. João 15,16 diz que não fomos nós quem o escolhemos, mas foi Ele quem nos escolheu. É tão bacana o Evangelho, essa graça, ela é tão maravilhosa, porque ela é 100% parte de Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o escolhemos porque foi Ele quem nos escolheu primeiro. É desse jeito que funciona. Não tem nada a ver com o que eu faço. Volta aqui para mim, por favor. Não tem nada a ver com o que eu faço. Tem a ver com o que Cristo fez por mim. Tem a ver com a escolha dele por mim. Não é uma escolha, não é mérito. É como se aquele casal chegasse no orfanato e falasse assim, eu quero aquela criança ali, ó, Felipe. Quem você quer? Eu quero o Felipe. Não, meu Felipe é o mais que dá mais trabalho, é o mais bagunceiro, o mais respondão, o mais desobediente, não aceita nada de ninguém. Mas gostei dele. Mas você tem certeza? É ele que eu quero.
Aí quando essa criança ela sai daquela condição de escravo, de servo, de perdido, de órfão. Você lembra quando Jesus, João 14, Jesus está falando com os discípulos, está despedindo deles, e Jesus fala assim, ó, eu estou indo, não sei o quê, para o lugar onde eu vou, vocês também vão, eu sou o caminho, nananã. E tem uma hora que os discípulos ficam meio perdidinhos, meio assustados. Jesus fala assim, deixa eu falar uma coisa boa para vocês. Eu não vos deixareis órfãos, mas eu vou enviar o Espírito Santo sobre vocês. O medo deles era perder o pai. O medo deles era perder a liderança, o cuidado, a proteção. Era perder tudo aquilo que eles acostumaram a viver com Jesus. E Jesus falou assim, eu estou vendo a preocupação de vocês, vocês não vão ficar órfãos, eu vou mandar o Espírito Santo, e ele é igualzinho eu, ele vai estar dentro de vocês. É o que eu falo, o Espírito Santo é um personal Jesus, porque naquele tempo era um Jesus para 12, ou para 70, ou para aquela multidão, e agora é um Jesus, através da vida do Espírito Santo, para cada um de nós. Amém? Nós não somos órfãos, pelo contrário, somos filhos adotados, com os mesmos direitos do filho legítimo chamado Jesus Cristo. Somos herdeiros de Deus, e baseado nisso, baseado no que Cristo fez, e que nós cremos e nos tornamos filhos e consequentemente herdeiros, hoje nós vamos falar sobre 5 temas ou pontos, e na semana que vem eu vou falar sobre mais 7, para fechar em 12. Sobre o que já passou na minha vida, se eu estou em Cristo, se eu sou um filho de Deus agora, se eu sou um herdeiro de Deus, então o que nós vamos aprender hoje é o seguinte, muita coisa já passou da minha vida, muita coisa já aconteceu na minha vida, e eu não posso mais viver como se eu vivesse na forma antiga. Por quê? Porque eu tenho uma nova natureza, porque agora eu sou filho, eu tenho novas coisas à minha frente, eu tenho um futuro melhor. Amém? Primeira coisa que acontece na vida de uma criança que foi adotada, ela recebe agora uma nova identidade. Agora ela tem o direito de usar e desfrutar do sobrenome daquela família. Vamos supor, chamava Felipe, agora chama Felipe tal, porque agora ele tem um sobrenome, o sobrenome de quem o adotou. A Bíblia diz que nós temos o direito de usar o nome de Jesus. Primeira coisa que você recebeu quando você se tornou um filho de Deus, você tem o direito de usar o nome de Jesus. E você tem usado o nome de Jesus? E às vezes, a gente confunde como usar o nome de Jesus, como nos beneficiar do nome de Jesus. João 14 diz assim, Jesus falando, se vós pedirdes algo em meu nome, eu farei. Jesus está falando, se você pedir algo no meu nome, eu mesmo vou fazer. É diferente do outro versículo que nós vamos ler, que diz, se você pedir ao Pai em meu nome. Aqui Jesus está falando, se você pedir em meu nome, eu farei. Essa palavra pedir aqui, esse verbo aqui pedir, ele é um verbo que fala sobre exigir, sobre requerer. Em nome de Jesus, eu exijo que essa tempestade se cale. Quando as tempestades vêm sobre a sua vida, quando os obstáculos surgem na sua vida, quando problemas vêm contra a sua vida, se vem uma enfermidade, se vem uma crise, se vem um problema, se vem uma dificuldade, o que você tem feito? Lembre-se, você é uma nova criatura, você é filho e você é herdeiro, e você pode usar o nome dele. Você tem feito o quê? Pai, tem dó de mim, em nome de Jesus, arranca essa dor de mim. Essa não é a oração. Quando você descobre o que Cristo já fez por você, você não pede ao Pai para Ele fazer. Você assume, você tem um novo posicionamento e fala, agora o bicho vai pegar, diabo. Agora chega, agora eu não sou mais escravo, agora eu não tenho mais medo, agora eu sou filho e eu tenho herança, e eu sei o que o meu Senhor fez, então a partir de agora, em nome de Jesus, sai da minha vida. Pensamento ruim. Tem pessoas, pastor, ora para mim que eu estou com um pensamento esquisito, pensamento de morte, de suicídio, uns pensamentos estranhos. Eu oro, mas eu falo, meu irmão, assuma a sua posição de filho, e assuma a autoridade de filho, e começa a falar, em nome de Jesus, eu não aceito mais esse tipo de pensamento, porque eu sei quais são os pensamentos, a qualidade dos pensamentos de Deus para a minha vida, pensamentos de paz, pensamento de me fazer prosperar, de não me causar dano algum, nem dor alguma, nem prejuízo algum. Então, se tem algo vindo contra o meu corpo, contra a minha alma, contra os meus sentimentos, contra a minha mente, eu me posiciono.
Se eu estou tendo um comportamento de filho ou não, para mim não faz diferença. O que faz diferença para mim, para o Marcelo hoje, é a posição que eu tenho hoje diante do meu Senhor. Eu sou filho e o Deus é o meu Pai. Então, baseado em quem eu sou, eu não aceito mais um monte de coisa. Amém? É esse posicionamento, e a gente às vezes, a gente olha não para a nossa posição de filho, mas para o nosso comportamento. E quando nós tiramos os olhos da posição e olhamos para o comportamento, aí o diabo nos pega naquele dia que nós erramos e que estamos tendo um comportamento errado. Aí a gente fala, nossa, é verdade. Como que eu posso esperar alguma coisa boa de Deus? Olha o que eu estou vivendo, olha o que eu estou fazendo, nem na igreja eu vou mais, eu não lembro nem o último dia que eu orei. Nossa, como é que eu vou pedir para Deus operar milagre financeiro na minha vida? Eu não lembro nem o último dia que eu dizimei. E o diabo, você não é um dizimista fiel. O migrador, devorador, o diácono, o pastor, o bispo, o apóstolo, eles vêm em cima de você agora, e você está na roça agora, e é verdade, porque eu não sou mais. Irmão, você não é filho baseado no que você faz, você se tornou um filho baseado na tua fé, naquilo que Jesus fez, e isso não muda. O que Jesus fez muda, o que Jesus fez foi aceito, foi. Muda? Não muda. Então acabou. Você é filho, acabou. Meu pai, eu sou filho, ponto final. Se eu sou obediente, vou ser beneficiado. Se eu sou desobediente, eu vou ser prejudicado. Mas o meu pai falar, você não é meu filho mais por causa da tua desobediência, não existe isso. Então, assuma a sua posição de filho e comece a exigir ao diabo, para as tempestades da vida, para os problemas da vida, para as incursões do diabo na sua vida, no seu corpo, na sua vida profissional, na sua vida material, na sua vida emocional, em nome de Jesus, chega. Amém, meu irmão? É ter autoridade, meu irmão, sabe como é que eu vejo as coisas? Um homem desse tamanho, o diabo para mim é um pivetinho, um trombadinho desse tamanho. Você acha que se eu chegar na minha casa agora e eu encontrar um bandidinho desse tamanho, eu vou falar para ele assim, deixa eu te falar uma coisa, rapaz, por favor, não faz isso não, moço. É igual um tiro de meta. É igual uma bola de futebol americano, voa. Não tem conversa. Eu trato o diabo desse jeito, quando eu entendo que eu estou tendo algum pensamento, eu falo, nossa, o que vai ser, será que vai dar certo, não sei o quê. Esse pensamento não é do meu pai, para mim, em nome de Jesus, sai da minha cabeça. Diabo, é desse jeito mesmo. Tem dia que eu falo, diabo, vai, e ainda falo, em nome de Jesus. Vai para aquele lugar, em nome de Jesus. É dominar a sua vida. Exercer autoridade, domínio na sua vida. Outro versículo sobre usar o nome de Jesus. E naquele dia Jesus também dizendo, não me pedireis mais nada, pois eu verdadeiramente vos asseguro que tudo que pedirdes ao Pai, agora já é por intermédio, Ele o concederá a vós em meu nome. Uma coisa é você saber o que Jesus fez, que é seu direito, que é sua herança, e você se posicionar como um filho e começar a falar assim, chega, não aceito mais doença no meu corpo, não aceito dor no meu corpo, não aceito miséria na minha vida, não aceito medo na minha vida, não aceito insegurança na minha vida, não aceito crise na minha vida, não aceito mais um monte de coisas que Jesus já fez. E não estou exigindo para que Jesus cumpra, não, porque Ele já fez. Eu estou falando, diabo, chega, acabou, ponto final. Não vivo mais dessa forma. Você não vai me subjugar mais. Esse texto aqui fala de uma outra forma de orar. O exemplo clássico que eu sempre dou é o seguinte, a pessoa está com um problema, eu estou com um problema, eu estou com uma dificuldade em alguma área da minha vida, seja no casamento, seja na igreja, seja no trabalho, seja na família, seja na criação dos filhos, seja não sei na onde. Pai, não sei lidar com isso. Em nome de Jesus, dá sabedoria para mim, me dá uma estratégia. Eu falo isso muito para os empresários, para os donos de empresa. Pai, me dá a sabedoria para lidar com isso. Eu sei o que o Senhor fez na cruz, o Senhor tem pensamentos bons para mim, eu não estou sabendo lidar com essa crise, com esse problema, com essa dificuldade. Me dê sabedoria, me dá uma ideia, me dá uma luz, me faz alguma coisa. Me dê uma estratégia, Pai, em nome de Jesus, faça algo na minha vida. Me mostre aquilo, tem uma decisão para tomar. Talvez na Bíblia não esteja claro que decisão você precisa tomar.
Pai, eu não sei se eu mudo de emprego, eu não sei se eu mudo de cidade, eu não sei se eu... se eu mudo de mulher, não, isso não pode medir, não. Eu não sei se, sabe? Eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu não sei se eu caso, se eu compro uma bicicleta, eu não sei. Eu não sei se eu... Me mostra qual que é o teu caminho, qual que é a tua vontade, qual que é o teu plano para a minha vida. Amém? Primeira coisa, daquele que é herdeiro, ele tem um novo nome, ele tem uma identidade nova, e ele pode usar o nome do Senhor. Segunda coisa, daquele que é herdeiro, daquele que é filho, que é uma nova criatura. Então, você entende que isso já passou? A falta do nome, a falta do sobrenome Jesus na tua vida, você entende que isso já passou? Que isso já se fez novo? Amém? Então, a próxima vez, não, eu tenho direito de usar o nome de Jesus. Não vou ficar mais perrengando, não. Vou viver uma vida nova. Segunda coisa, você é justo. A palavra justo diante de Deus é uma pessoa, não é uma pessoa boa, honesta, correta. É uma pessoa justificada, é uma pessoa aceita e aprovada. Não pela sua própria obediência, mas pela obediência de Jesus. Romanos 5,19. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por intermédio da obediência de um único homem, Jesus, muitos serão feitos justos. Eu sou justo, justo, aprovado, aceito e amado. Não por causa da minha obediência, mas por causa da obediência de Jesus. Amém. Eu não dependo da minha obediência para eu ser aceito pelo meu Pai, para eu ser amado pelo meu Pai, para eu ser aprovado pelo meu Pai. Eu sou justo aos olhos do meu Pai natural. Eu sou aprovado aos olhos do meu Pai natural. Eu sou inocente aos olhos do meu Pai natural. Ele me ama do jeito que eu sou. Pastor, mas e se você fizer alguma coisa errada? Ele continua me aceitando, podem existir consequências, mas Ele continua me amando da mesma forma. Não é? Você não faz assim com seu filho? Ou faz diferente? Hoje eu usei um exemplo bacana. Hoje de manhã, o primeiro contato que eu tive com meu pai aqui atrás, ele chegou para mim e falou assim, não falou assim, nem, oi, como é que você... Não, chegou e falou assim, ó, tua mãe está fazendo feijoada em casa e convidou você até para ir lá almoçar. Ele não perguntou como é que eu estava, se eu estava em obediência, se eu estava em comunhão com Ele. Ele não perguntou nada. Ele veio e me serviu. Ele veio e estendeu a mão. Ele veio e me convidou e falou assim, vamos. Independente do que você fez ontem, deixou de fazer. Eu estou te convidando, porque você é meu filho, ponto final. Chegou na hora do almoço, estava cheio de gente querendo conversar comigo na hora do almoço. Cheio dos engraçadinhos. Pastor, falei, some daqui. É filha, só eu. E o Henrique, meu irmão, estava aqui, eu falei, se vira. Irmão, você entende o que é ser justo aos olhos de Deus? Não é baseado no que você faz, não é baseado na sua obediência, mas é baseado na obediência de Jesus. Você entende que isso são só boas notícias? Você entende que então, ser aceito, pensa uma criança que não tem pai, pensa uma criança que para ela ser aceita, ser aprovada, ela precisa ter uma performance quase que perfeita. E o dia que ela não alcança, não atinge esse nível, ela não é amada, ela não é aceita, ela não é aprovada. Você já imaginou como é que vive desse jeito? Como é que tem paz desse jeito? Não tem paz assim. Por isso, essas coisas são boas novas. Isso é o Evangelho. Não é baseado no que eu faço, mas é baseado no que Cristo fez e eu creio. Pastor, mas é só coisa boa? Claro que é. Jesus ia fazer coisa ruim para mim. Amém, meu irmão? Então, é o Evangelho da porta larga, do caminho largo, é só o mar de rosa? Para. Então pode pecar? Pode. Tem gente que está na lei e peca com lei, sem lei peca do mesmo jeito. E tem consequência? Tem. A questão é o relacionamento que não é quebrado nunca mais. Amém? Como filho, você é herdeiro, você tem direito ao nome, você é justificado, você é aceito, você é aprovado, e agora você vai aprender uma nova linguagem. Pensa uma criança lá, Felipe lá, desobediente, boca dura, respondão, falando palavrão, tudo escangaiado, não tem nada. E aí ele pega e vai agora ser inserido numa nova família. E aquela família, ela tem uma nova maneira de viver, uma nova maneira de falar. Meu irmão, quando você e eu estávamos no mundo, quando éramos escravos do mundo, a gente vivia igual ao mundo.
Sabe o que é viver igual ao mundo? Ficar o dia inteiro falando mal de político, de governo, ficar arranjando culpado para a tua situação. O que mais que vive-se igual ao mundo? Pastor, então eu estou no mundo. Não, meu irmão, sabe essa velha maneira de jeitinho, disso e daquilo? Essa era a maneira, essa era a nossa linguagem lá do mundo. Eu não dou conta, eu não consigo, minha vida não vai dar certo, essa doença nunca mais vai sair da minha vida. Esse daí aconteceu na vida da minha mãe, da minha avó, aconteceu na vida da minha mãe, vai acontecer na minha vida. Essa é a linguagem do mundo. Mas a linguagem que você agora faz parte, porque agora você saiu daquela condição de escravo do mundo, de órfão, e agora você foi inserido numa nova família, essa nova família ela tem uma nova linguagem. Essa nova linguagem ela está baseada na fé naquilo que Cristo fez. E você agora, como eu sempre tenho falado, nós agora confessamos a palavra, nós declaramos não o que nós fazemos ou o que nós precisamos, mas quando existe falta na nossa vida, nós declaramos o que Cristo fez por nós. Amém? Jesus de um dia disse, tende fé em Deus, porque em verdade eu vos afirmo, se alguém disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crer, assim vai acontecer. Então agora nós temos uma nova linguagem. A nossa nova linguagem é baseada na obra de Cristo, na palavra de Cristo, no que Ele fez em favor da minha vida. A linguagem em português. E nós temos ainda uma outra linguagem, que é a linguagem espiritual. Pensa uma criança que foi adotada aqui no Brasil e mudou-se para a Alemanha. Vai aprender alemão com aquela nova família. Mudou e foi para a França, vai aprender francês, foi para os Estados Unidos, vai aprender inglês. Ela vai receber uma nova linguagem. Você e eu tínhamos apenas uma linguagem. Mas agora, porque nós nascemos de novo, agora nós somos filhos, nós temos agora a linguagem do nosso Pai. Nós temos a linguagem dos anjos, nós temos a linguagem do Espírito. A linguagem de falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo nos concede. Tenho falado isso para vocês, pratiquem isso, deem crédito, orem em línguas, orem em línguas, orem em línguas. Hoje no final do culto vou estar aqui de novo, se alguém quiser ser cheio do Espírito Santo, batizado para falar em outras línguas, estarei aqui te esperando. Todas as pessoas que têm dado crédito, que têm aceitado, que têm vindo, estão saindo daqui, tem saído daqui orando em línguas, tem saído daqui cheios do Espírito Santo. Olha esse texto aqui de Marcos. Diz assim, e esses sinais acompanharão aos que crerem. Você viu que sempre é crer, nunca é obra, bondade, obediência, justiça própria. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre autoridade de novo, em meu nome expulsarão demônios e em línguas novas falarão. Porque você deixou daquela vida, você nasceu de novo, você tem como mais uma parte da sua herança, é a oração em línguas. Não menospreze isso. Não ache que isso é bobagem. Ah, pastor, eu só oro em línguas quando eu sinto arrepio dentro da igreja, que louvor. Tá, pode até acontecer, mas a linguagem que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, ele fala da oração em línguas que edifica a si mesmo. Já falei e falo tantas vezes quantas forem necessárias. A minha vida, sabe qual que é a minha vida espiritual, vamos dizer assim? Todos os dias, de manhã e à tarde, eu estou aqui na igreja para orar 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas em línguas, todos os dias, e lendo Bíblia, orando em línguas, ou lendo Bíblia, orando em línguas. Essa é a minha vida. Esse texto que você está escutando agora, essa pregação que você está ouvindo agora, é fruto de tempo de oração em línguas. É fruto de revelação da palavra de Deus. É fruto daquilo que Cristo tem para a minha vida, tem para a sua vida. Então não ache que é bobagem, não ache que isso é pentecostal. Não, isso é tão bacana. Esse mês os últimos 2 ou 3 meses, às quartas-feiras, nós estudamos o livro de Atos, que é Atos dos Apóstolos. Foi como a igreja foi edificada, foi construída, foi fundamentada. Sabe qual foi o primeiro movimento, a primeira atitude de Deus em relação à igreja dele? Atos capítulo 2. Os 120 que estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo.
Hoje é quase assim, você tem que ser bom para ser cheio do Espírito Santo. Você tem que parar com o cigarro para você ser cheio do Espírito Santo. A igreja de Cristo, eu e você somos a igreja de Cristo. Ela começa com o Espírito Santo. Ela nasce a partir do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma recompensa para o bom. O Espírito Santo é o pontapé inicial de uma vida espiritual e sobrenatural. Amém? Jesus Cristo, ele veio e ali todos foram cheios do Espírito Santo e todos passaram a falar em outras línguas. Ah, pastor, meu irmão, aceite isso na sua vida. Dê crédito a isso que eu estou te falando. Aceite, receba isso na sua vida e comece a praticar, seja 15 minutos por dia, meia hora por dia. Comece a tirar um tempinho para você orar em línguas. E daqui a um tempo você pode chegar e falar, pastor, o negócio está funcionando. Tenho descoberto, aprendido, Cristo é diferente para mim, as coisas têm sido melhores na minha vida. Escuta o que eu estou te falando. Você como filho, o que já passou? Você agora tem nome. O que já passou? Agora você é justo, aprovado. O que você tem agora? Você não tinha essa linguagem, agora você já tem essa linguagem. Mais um ponto, você tem autoridade. Lucas, capítulo 10, verso 19. Jesus falando, atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada, nem ninguém, vos fará qualquer mal, vos causará dano algum. É difundido, é passado, para muitas pessoas, é o pastor que tem autoridade. Esse demônio tem que chamar o pastor. E às vezes o pastor não dá conta, tem que chamar o bispo não dá, tem que chamar o apóstolo. Porque o apóstolo é o cara. Esse texto aqui é o mesmo texto que está lá, quando Jesus está falando com os discípulos. E esses sinais seguirão os pastores? Não. Seguirão os apóstolos? Não. Seguirão os que têm uma vida sem pecado? Não. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Essa historinha de retaliação. Pastor, comecei a fazer a obra de Deus, o diabo levantou e está destruindo a minha vida. Você vai deixar? Pica o pé nele, ué. Você não é filho, você não tem autoridade de usar o nome dele? E para falar, diabo, cala tua boca, some daqui, acabou o teu espaço. Deus um dia tinha falado para Moisés, na onde pisar a planta do seu pé, é território santo. Eu gosto muito do Alexandre. O Alexandre fala, Deus é comigo. O Alexandre tem consciência. Ele fala assim, Deus é comigo. A palavra de Deus diz que Ele me abençoa no campo ou na cidade. Em qualquer lugar que eu estiver, em qualquer profissão que eu estiver, em qualquer trabalho que eu estiver, eu sou abençoado. Porque o Senhor é comigo na onde eu estiver. Amém? Nós temos que ter esse entendimento dentro de nós. Ah, não, eu vou mudar para lá, porque é lá que está bom. Não, se Deus está me levando para lá, então Deus vai me abençoar lá também. Ele está me abençoando aqui e vai me abençoar lá. Eu tenho essa convicção. Na onde eu estiver é bênção. Quem estiver junto comigo é bênção. Amém? Na minha vida, eu e você somos abençoados. Nós temos autoridade, porque a autoridade já nos foi dada. O que nós temos feito com a autoridade? Aquele órfão que não tinha autoridade nenhuma, isso é coisa velha, já passou, agora você tem autoridade. Foi feito coisa nova na sua vida. Você agora tem direito de mandar prender e de mandar soltar. Você agora tem autoridade. Em meu nome, no nome de Jesus, não tem nada a ver com a sua conduta, tem a ver com a obra de Cristo que você crê e entende. Amém? Posicione-se lá na sua casa, na sua empresa, no seu local de trabalho, na onde você estiver. Você chegou, o negócio ficou diferente. Ficou diferente por ruim, porque para você vai ficar diferente para o lado bom. Amém? Porque você tem autoridade. Esse texto aqui, Jesus reúne 70 discípulos e fala, eis aí vos tem dado autoridade para expulsar demônios e curar os enfermos. Semana que vem nós vamos falar sobre saúde, riqueza, paz, algumas outras coisas que Cristo fez. Sobre essa autoridade, os discípulos foram, e quando eles foram, eles voltaram maravilhados com Jesus, e falaram assim, Jesus, os próprios demônios nos submetem por causa do teu nome. Eles estavam maravilhados com isso, porque isso não existia. Por isso que eu falo, se eu pudesse, eu queria que cada crente tivesse a experiência de expulsar um demônio de uma pessoa, uma única vez. Pastor, nem fala um trem desse que eu nem durmo. Hã?
Você não sabe quem que você é? Você não sabe o que Cristo fez por você? Você chegar e falar, sai, e ele ri, às vezes ele fala que não sai, ai, e você fala, sai, e acabou. Por causa do nome dele, por causa do poder dele, por causa daquilo que Cristo já fez em favor, graça para as nossas vidas. Porque você é filho, você é uma nova criatura, então você é filho, e você é herdeiro. Então você tem direito a usar o nome, você é aprovado diante dele, você tem uma nova linguagem, você tem autoridade para fechar hoje. João 15:15, nós temos Jesus agora como o relacionamento é de amizade, não é de servo, de patrão. Já não vos chamo, Jesus falando com os discípulos, eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas Jesus falando, meu irmão, já imaginou isso? Jesus aqui com a gente, Marcelo, eu não trato você igual empregado, não, você é meu parceiro, você é meu amigo, você é meu chegado, eu tenho chamado vocês de amigos, pois tudo que eu ouvi de meu Pai, eu compartilhei com vocês. Qual que é o seu relacionamento com Jesus? Lá atrás não tinha relacionamento de amizade, tinha de medo. Agora esse relacionamento de medo já acabou, e agora você tem um relacionamento de amizade. E amizade, como eu estava falando hoje de manhã, não é aquele amigo que tudo que faz, bate palma, aprova e acha bonito e bacana, não. É amigo que chega e fala assim, rapaz, essa roupa não está boa para você não. Rapaz, você já passou da idade de usar essas roupas aí. Falei hoje cedo, falei assim, irmão ou irmã, falei assim, você não acha que está na hora de você começar um regime, uma dieta? Eu quero o teu bem. Amigo fala assim, se eu fosse você, eu não namorava com aquele rapaz ali não, aquilo ali, como eu escutava da minha mãe, não é flor que se cheire. Quem é do tempo que não é flor que se cheira, levanta a mão. Tem, uma turma antiga. Amigo não é aquele, eu não sei o que eu faço, faz o que teu coração está mandando, isso não é amizade não. Amizade é assim, eu não sei que decisão eu tomo, vai orar, meu irmão. Vamos ver na Bíblia o que diz a palavra a respeito disso. Mas já faz uma semana Deus não me falou nada. Continua sem fazer nada e continua orando. Continua buscando de Deus, do teu amigo, o que ele tem para a sua vida. Isso é amizade. Uma amizade construtiva. Uma amizade que nos leva para frente, uma amizade que nos leva para andar num nível diferente, como eu falei hoje cedo. Jesus um dia se encontrou com Pedro e os discípulos que estavam no mar, fazendo aquela travessia do mar da Galileia, todo mundo com medo, apavorado, esquisito. Jesus aparece andando sobre as águas, Pedro fala, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Jesus falou, vem, Pedro. Ou seja, Jesus é um amigo que está falando para mim, Marcelo, eu quero que você ande igual eu estou andando. Marcelo, eu quero te levar a andar de uma forma sobrenatural. Estou te convidando a andar de uma forma diferenciada. É nesse nível de amizade, é esse nível de amizade que Jesus quer ter comigo e quer ter com vocês. Uma amizade que dá a mão e fala assim, vamos andar para frente, vamos andar diferente, vamos fazer coisas diferentes, vamos experimentar coisas novas. Vamos fazer coisas novas no meu nome, eu tenho autoridade, eu dei autoridade para vocês, eu dei o meu nome para vocês, vocês são justos aos meus olhos, eu dei uma linguagem diferente para vocês, vamos andar diferente. Vamos voltar naquele primeiro versículo. Se alguém está em Cristo, ele é a nova criatura. Estar em Cristo significa aceitar o que Cristo fez, crer no que Ele fez e nascer de novo. Isso é ser nova criatura. Ser nova criatura não é ser bom, honesto, nem obediente a 10 mandamentos. Se isso fosse suficiente, Jesus não falaria para Nicodemos, você precisa nascer de novo. Então, para você, principalmente que está em casa, responda essa pergunta, você já nasceu de novo? Você já é uma nova criatura? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas não tinha nome, não tinha aprovação, não tinha autoridade, não tinha uma nova maneira de falar e não tinha amizade. Você entende que tudo isso já passou? Por isso que está escrito, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas.
Agora você tem um nome, você é aprovado, você tem uma nova linguagem, você tem autoridade, você tem amizade com Deus. Isso é o que se fez novo. E vamos viver de acordo com a novidade de vida. Mantendo sempre a sua posição de filho, nunca se esquecendo de quem você é. E se algum dia você não tiver um comportamento de filho, isso não significa que você deixou de ser filho. Que uns dias talvez eu pregue só sobre isso. Eu sou filho. Se eu sou filho certo, obediente, correto, bacana. E se eu andar uns dias errado, eu deixei de ser filho? Não. Eu sou um filho desobediente. Mas filho eu não deixei de ser. Nova criatura eu não deixei de ser. Uma vez filho, filho para sempre. Não esquece disso. Viva isso. Porque é uma guerra, principalmente aqui. Na hora que eu falho, na hora que você falha, o acusador vem e nos confronta e nos acua e tenta nos entristecer e calar a nossa boca, porque o que você fez e agora como é que as coisas vai dar certo, e o que você merece é isso mesmo, porque olha o que você fez. Eu aprendi uma coisa: se o meu passado me condena, o passado de Jesus me absolve, me justifica, me aprova, me leva a viver uma vida nova. Eu não olho para os meus feitos, eu olho para os feitos de Jesus. Inclusive nos dias que eu falho, inclusive nas vezes durante o dia em que eu falho, eu não olho para mim, eu olho para Ele. E eu continuo sendo o mesmo. Amado, aceito, aprovado, perdoado. Às vezes tem consequências, menores ou maiores, mas a filiação, a adoção, ela nunca mais acaba. Amém? Nós vamos participar da mesa, da ceia do Senhor. E é outra coisa que é mal interpretada, porque a ceia do Senhor parece que é o top, né? É só para os bons, só para os perfeitos, só para aqueles que não falharam, aqueles que estão em comunhão com o Senhor. Coloque-se de pé, não coloca não. É igual ao que é falado. Hoje cedo eu estava falando, esses dias eu estava lendo sobre a ceia do Senhor, e ali o ambiente era de tanto amor, tanta graça, tanta inclusão, tanta receptividade, que Jesus está com os 12 discípulos, ele pega e solta assim, ó, desses 12 aqui tem um que vai me trair. E os discípulos falam assim, mas quem? Ele fala assim, aquele que eu der um pedaço de pão molhado. E Jesus molha o pão no vinho ali e dá para Judas. É tão bacana que ninguém entendeu. O que significa isso? Que a ceia do Senhor, ela é inclusiva. De João a Judas, todos devem participar. Ali existia um amor, uma graça, uma aceitação tão grande, que não teve julgamento. Jesus fez algo que os discípulos não entenderam o que ele fez. Você já participou? Eu já participei de igrejas que chega na hora da ceia, coloque-se de pé. Vamos mudar as palavras. Os bons e os miseráveis que não valem nada, fica sentado. Os João fica de pé, e os Judas, e os Pedro, e os Tomé sentam. É interessante que na ceia do Senhor, João, Judas, Pedro e Tomé, todos participaram. Porque era do Senhor. Mas hoje em dia existe a ceia da igreja, a ceia da denominação, não é mais a ceia do Senhor. A dignidade não está no homem, a dignidade está em eu aceitar o que Cristo fez. E assim coma do pão e beba do vinho. Não é minha dignidade. Quem que é digno para participar do corpo e do sangue de Cristo? Quem que é bom o suficiente para participar do corpo e do sangue de Jesus? A ceia do Senhor é um lugar, é um ambiente, onde nós vamos nos alimentar do corpo dEle, e nós vamos beber do sangue dEle.
Jesus mesmo disse: aquele que comer do meu corpo, ele não falou comer um pedaço de pão, e aquele que beber do meu sangue, não falou o suco de uva, eu o ressuscitarei no último dia. Quando nós participamos da ceia do Senhor, sabendo que esse pedaço de pão simboliza, tipifica, ilustra o corpo moído e traspassado de Jesus, que foi castigado para me trazer paz, eu estou comendo do corpo. Quando eu bebo esse suco de uva, simbolizando o sangue de Jesus que foi derramado para perdão dos meus pecados, eu estou bebendo do vinho, do sangue. E existe uma promessa: Ele vai me ressuscitar. Como que aquilo que pode trazer mudança e salvação na vida de uma pessoa, como que Jesus proibiria essa pessoa de participar da mesa? Judas participou da mesa e não voltou, se perdeu. Pedro participou da mesa e voltou para Jesus. Entenda que naquele tempo nenhum discípulo havia se tornado nova criatura ainda. Jesus estava vivo. A lei não tinha sido cumprida. O perdão não tinha sido dado. A graça não tinha sido derramada. E todos participaram da mesa. Então hoje, você que está aqui, se você já é nova criatura e tem comportamento de filho, participe. Se você é nova criatura, mas não está com comportamento exemplar, participe. Se você ainda é uma velha criatura e tem um comportamento bom, participe. Se você é uma velha criatura, não nasceu de novo ainda, mas e ainda não tem um comportamento exemplar, participe. Quem sabe é a última vez que você vai participar da mesa do sangue e do corpo de Cristo como velha criatura. Pedro participou e mudou de vida. Tomé participou e mudou de vida. O mesmo Pedro que negou Jesus foi o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes. Foi o mesmo Pedro que falou: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E se quiser mandar para a cadeia, manda. Quer matar, mata. Quer cortar pescoço, corte. Mas eu não vou abandonar o meu Senhor. Então você que está aqui hoje, não tenha medo, não tenha: nossa, mas pastor, mas então você está barateando a ceia? A ceia é para qualquer um? A ceia é para todo mundo que quer experimentar algo novo do Senhor. A ceia, ela não é algo religioso, ela é algo espiritual para a tua vida. Amém?